Olá pessoal, e dando sequência então à nossa unidade curricular de Fundamentos da Metrologia e Desenho Técnico, o CB03, é aplicar os fundamentos da metrologia para o dimensionamento, né? Então, vamos adiante aqui, clicando em continuar e entrar exatamente nos conteúdos. Clicamos aqui em continuar, né? Temos aqui mais uma contextualização nesse contexto aqui da empresa, né, de Cybertech. Existe aqui um procedimento conhecido como medição aleatória e amostral de peças para a linha de montagem veicular. As peças que estão sendo produzidas em série devem ter ao menos uma peça selecionada para verificação das medidas. Essa medição aleatória serve para aprovar ou reprovar a liberação de um lote de peça. Então, no contexto, eles pegam aleatoriamente uma peça do lote e faz o dimensionamento dessas peças, né? Vai lá e faz a medição, vê se essas peças estão em conformidade com o projeto. Então, vamos falar agora da metrologia dimensional. A metrologia dimensional está relacionada aos conhecimentos específicos sobre a medição e dimensões, ângulos e estado de superfície. Ao se deparar com a necessidade de realizar a medição de uma grandeza, é preciso haver alguns questionamentos. O que medir, com o que medir, como medir. Na medição, devemos considerar três importantes pontos, que são o método, o instrumento de medição e o operador. Então, nós temos o método, o operador e o instrumento de medição. Então, tudo representado aqui nessa imagem. Aqui, então, nós temos um pequeno exercício novamente, em que você deve responder o que devemos considerar como pontos importantes para realizar a medição de uma grandeza. Indique os pontos importantes: o desenho técnico da peça, o operador, o instrumento e o método. Então você escolhe aqui qual é o correto, qual você acha que é, né? Os instrumentos de medição estão associados a grandezas representadas no desenho técnico nas cotas dimensionais. Uma peça no desenho técnico possui cotas dimensionais ampliadas ou reduzidas, ou até mesmo em tamanho real. Portanto, haverá uma relação das dimensões do desenho com as dimensões reais, a qual denominamos escala. Então, quando desenhamos uma peça, ou essa peça está em tamanho ampliado, ou ela está em tamanho reduzido, ou ela está em tamanho 1:1, né, que é o tamanho real da peça. Então sempre devemos observar esses detalhes. No exemplo aqui, nós temos uma escala 1:2. A escala é a relação entre a medida real do objeto e a do desenho. Ela deve ser representada por dois números e uma operação que é de divisão. Desse modo, a escala XY, onde o primeiro número representa a medida do desenho e o segundo a medida real. Veja o exemplo a seguir. Então aqui nós temos uma escala 2:1. Podemos observar que a escala do desenho anterior é de 2:1. Foi feita uma ampliação, no qual temos que 2 milímetros no desenho equivale a 1 milímetro na peça real. Além da escala de ampliação, existe a escala de redução. Nela, o desenho é proporcionalmente menor que o objeto real. Temos também a escala real, em que um objeto é desenhado com as medidas reais. A redução ou ampliação só terá efeito para o traçado do desenho, pois as cotas sempre indicam as medidas reais da peça. A escala do desenho
deve ser indicada na legenda obrigatoriamente. Então, sempre que tiver um desenho, tem que estar ali na legenda qual é a escala, pois sem a escala você fica totalmente incapaz de reproduzir a peça conforme ela foi idealizada. Instrumento de medição. Quando vamos medir uma grandeza, após decidir o método de medição e o momento de escolher o instrumento. Escolher o instrumento correto contribui para maior precisão na hora da medição. Entre os instrumentos mais utilizados na metrologia dimensional temos uma trena, uma régua, esses acho que dispensa qualquer comentário, né? Imagino que todos conhecem. Temos aqui os compassos, compasso externo e externos, né? São instrumentos geralmente utilizados para medir, transportar ou comparar medidas externas ou internas. Para conhecer as medidas do compasso, geralmente utiliza-se um paquímetro. As medidas do compasso estão associadas a arcos e a uma circunferência medidas em graus. Então, o compasso geralmente a gente utiliza quando vamos medir arco, coisa que possui ali uma graduação. E temos também um outro instrumento muito utilizado, que é o micrômetro. O micrômetro é um instrumento bastante utilizado para medir objetos pequenos e verificar a espessura quando se exige uma precisão maior do que a do paquímetro. Este faz medição precisas na casa dos centésimos de milímetros ou milésimos de milímetro. Então, o micrômetro ele é um equipamento para você medir coisas que têm ali uma espessura extremamente fina, como por exemplo uma folha de papel, uma seda, né? Tudo que for espessura muito pequena, né? Você não conseguiria medir com uma régua e também não conseguiria com um paquímetro, uma medida confiável. Nessa situação entra o micrômetro. Aqui então mais um pequeno exercício onde você vai relacionar, né? Tipo, você acha que isso aqui é uma trena, você arrasta para cá e assim sucessivamente. Além desses instrumentos de medição, existem outros. Por exemplo, o paquímetro, um instrumento de medição bem versátil. Veja a seguir. O paquímetro é um instrumento que mede com precisão as dimensões de peças, geralmente pequenas. Consiste em uma régua graduada com um encosto fixo sobre a qual desliza um cursor. Então, quando nós fazemos medições de peças mecânicas, né, utilizado na indústria, são peças pequenas, pois o paquímetro é um instrumento que normalmente você mede peças ali de até 200 milímetros até 200 milímetros, geralmente é o que um paquímetro consegue medir. Geralmente a gente com o paquímetro mede peças de tamanho bem reduzido, né? E o paquímetro então ele possui, né, ele é uma ferramenta de aço inox. Ele pode ser analógico ou digital. O digital não tem nenhum segredo, tá? Você não precisa nenhuma técnica para fazer a leitura, pois a leitura aparece em um display aqui na frente do paquímetro. Porém, nós temos também os paquímetros analógicos, onde nós fazemos a leitura aqui no nônio ou vernier, que é o nome dessa peça, dessa parte do paquímetro. Então, o paquímetro ele tem a parte fixa dele, o bico fixo, e o bico móvel. Então, a gente abre ou fecha ele puxando aqui o nônio sobre a peça, e aqui a gente consegue medir, por exemplo, a medida externa de uma peça. Ao mesmo tempo, nós temos a orelha fixa, que abrindo ou fechando, aqui nós estaríamos medindo a medida interna de uma peça. Aqui nós temos o nônio ou o vernier em polegada, então o paquímetro ele mede milímetro ou polegada, o nônio inferior para milímetro, superior para polegadas. O mesmo
acontece aqui com a escala. Nós temos uma escala superior em polegadas e uma escala inferior em milímetros. Nós temos uma haste que, à medida que você abre ou fecha aqui o bico, né, essa haste ela salta para fora aqui e possibilita a medição da profundidade de um objeto também. Então essas são aqui as partes mais importantes de um paquímetro. Nós temos o cursor, né, o impulsionador, que é onde você com o dedo consegue abrir ou fechar o paquímetro, e aqui um parafuso que trava. Muitas vezes você quer travar uma medida ali para usar depois, comparar em outro lugar. Você aperta esse parafuso, ele fica travado, ele não vai nem para frente nem para trás, travando a medida ali. A constituição do paquímetro geralmente é feita por dois corpos móveis, que permite 4 maneiras de acesso à medição de uma peça. Por isso são chamados paquímetros quadridimensionais. As 4 maneiras de acesso são medição externa, interna, de ressalto e de profundidade. Observe a imagem. Aqui então nós temos a medição externa, feita aqui pelo bico do paquímetro. Temos a medição do ressalto, a medição interna pelas orelhas e a medição de profundidade, feita pela haste de um paquímetro. Os paquímetros podem ser encontrados expressando seus valores de medição segundo o sistema internacional, em milímetros, ou em inglês, em polegadas. Como exemplo de aplicação, podemos citar a medição do ressalto do suporte de um sensor antes de sua instalação. Para conhecermos o método de medição mais adequado, utilizado pelo operador, devemos associá-lo ao instrumento e suas formas de medir. Veja a seguir. Agora falaremos do operador. O operador é responsável por realizar as medições de maneira adequada, com zelo e precisão, utilizando os instrumentos de maneira correta e contribuindo para o modo de conservação da peça requisitada para a avaliação da qualidade. Então, o operador, a pessoa que faz a medição, ele também deve ser muito cuidadoso. Caso contrário, além dele danificar a peça a ser medida e também o instrumento de medição, ele facilmente pode apontar medições errôneas, pois o trabalho de aferição de dimensões é um trabalho extremamente delicado. Para que seja assegurada uma medição precisa, é dever do operador ter conhecimento dos instrumentos que serão utilizados, assim como ter iniciativa e flexibilidade para se adaptar às circunstâncias, visando sempre utilizar o instrumento mais adequado, bem como o melhor método de medição para executar uma operação com qualidade. A seguir, assista uma animação e veja com detalhes as partes de um paquímetro e como efetuar a medição. Então aqui também, convido vocês a assistir esse vídeo que mostra em bastante detalhes quais são as partes de um paquímetro, Então vou deixar aqui o link para vocês acessarem esse vídeo, porém clicando aqui na plataforma você também já vai ter acesso a esse vídeo. Aqui nós temos também um pequeno exercício, onde você vai responder aqui a seguinte questão: a constituição de um paquímetro geralmente é feita por dois corpos móveis e permite 4 maneiras de acesso à medição de uma peça. Indique entre as alternativas quais as maneiras de acesso para medição com o instrumento paquímetro. Então, você acha que um paquímetro mede profundidade? Se você acha que sim, você marca esse quadrado. Você acha que ele mede ressalto? Se sim, também marca. Ele mede espessura? Se sim, também. Medidas internas e externas? Se acha que sim, também marque esse. Pessoal, sendo assim, nós aqui concluímos
essa explanação sobre os conteúdos aqui da CB02 e CB03 no que diz respeito a fundamentos da metrologia e do desenho técnico. Então, leiam e releiam todo esse material e respondam tanto aos quiz quanto às avaliações, tá? Lembrando que essa unidade curricular já está quase chegando ao final, né? Então nós estamos com o nosso tempo já quase estourando, né? Pois logo começaremos nossa nova unidade curricular. Lembrando ali aos alunos que entraram depois que temos ali uma aula de reposição programada para esses alunos. O calendário para reposição dessa aula, ela está aqui no ambiente virtual. Depois vocês dão uma olhadinha ali no mural de avisos, que vocês verão ali exatamente dia e horário que será feita a reposição para os alunos que entraram depois. Um abraço, pessoal, e até mais.